conversar com você sobre o livro A Senhora da Magia, que compõe a quadrilogia As Brumas de Avalon. Recentemente esse livro foi lançado em um volume único, mas se o livro for em volume único, de certa maneira vai ser dividido em 4 partes. Essa narrativa ela é uma releitura do mito clássico do rei Arthur. No entanto, essa história vai acompanhar uma personagem singular que é Morgana, né? Com essa resenha, eu dou início a um projeto aqui no canal que é Lendo Literatura Fantástica. E eu escolhi esse livro porque ele mexeu muito na época que eu li, que foi em meados dos anos 2000, quando saiu o filme. E eu me apaixonei por essa narrativa. A Senhora da Magia dá início à história do rei Arthur, mas acompanhando a história da sua irmã, Morgana. Quando Morgana tinha 4 anos de idade, sua mãe tinha uma visão. E nesta visão ela vê Merlin e Viviane vindo em sua presença, na sua casa. Assim se concretiza. Então, Merlin e Viviane, a Senhora do Lago, a Senhora de Avalon, vem dizer que Igraine, a mãe de Morgana, vai casar com o novo rei da Bretanha. No entanto, nós sabemos que Viviane é casada com Gorlois, que é o conde ali da Cornualha. E então começa aí uma intriga dentro da história. Sabemos então, por meio dessa profecia, que o marido atual de Igraine, Gorlois, irá morrer e ela casará com o novo rei e dará à luz a um filho que unirá a cruz e a taça. Trocando em miúdos esses símbolos, seria a cruz representando o cristianismo e a taça representando a religião da grande deusa, que é a religião celta ou druida. Na verdade, a gente chama, aqui no livro fala dos druidas, né? A antiga religião que cultuava a natureza e que tinha como centro a deusa mãe e o seu consorte, o deus cornudo. Não estranhe esses nomes. Não é um deus, não é o capiroto como a gente tem a visão do cristianismo. É uma visão de um deus que tem a imagem do Gamorrei, né? Que é um veado enorme com chifres enormes. Como podemos perceber, Igraine tem visões, né? E visões essas que são abafadas no seu ducado ali, na Cornualha, porque não é bem visto uma mulher que tem visão. No entanto, Igraine, ela é irmã de Viviane e eles são do povo de Avalon, são descendentes do antigo povo de Avalon. Então a gente vê a personagem Igraine vivendo sempre uma contradição entre a antiga religião e a religião atual. Apesar de que ela ama muito seu marido Gorlois e ela tenta se adaptar ao universo cristão em que ela está inserida. Igraine ela foi dada em casamento a Gorlois quando ela tinha apenas 15 anos de idade. E segundo as falas da personagem, foi a deusa que determinou isso para a vida dela. E ela disse que foi submissa à vontade da deusa. Ao contrário de Viviane, que é a Senhora do Lago, é uma grande sacerdotisa de Avalon e que ela é uma mulher independente. Ela, na verdade, ela vive para fazer a vontade da deusa mãe. Ela não é casada, apesar dela já ter um filho, e recentemente nós sabemos na história que ela vai ter outro filho, que também já é uma releitura de outro mito, que é o, o filho dela, que é o Lancelot, né, que a gente conhece. E aí, continuando a história. O Gorlois leva Igraine até o rei atual da Bretanha, que se chama Ambrósio. Ambrósio está um pouco velho, prestes a falecer. Então, naquele lugar, que agora eu esqueci o nome, eles começam a conjecturar um novo rei. Então, Igraine conhece Uther Pendragon, que é um homem muito forte e muito respeitado, tanto por o próprio Ambrósio, o atual rei, como também por todas as legiões do exército que compõem ali a Cornualha. Então, já dá para entender que o próximo rei será Uther Pendragon. No entanto, Viviane não sente nenhuma atração por ele, ela fica sempre se perguntando como pode essa profecia se concretizar? Se este for um novo rei da Bretanha, como eu vou ter alguma coisa com ele? No entanto, ela tem uma visão, e nesta visão ela vê que Uther e elas eram amantes em outras vidas, há muitos anos. E então ela começa a sentir uma atração muito forte por ele, e ele também por ela. E ela tá usando uma pedra da lua, que também tem uma relação bem interessante nesse jogo amoroso dos dois. E aí a gente vê um triângulo amoroso, ao mesmo tempo que a narrativa, ela é uma narrativa que tenta criticar os costumes judaicos cristãos e falar um pouco sobre essa religião misteriosa que é a religião druida.
Também nós temos aí o início de um triângulo amoroso, ou seja, Igraine apaixonada por um Uther Pendragon, no entanto casada com Gorlois. E como isso se desenvolverá é interessante. Algumas reviravoltas se dão na história e Granny casa com Uther e nasce o filho deles dois, que é Arthur. Na narrativa ele tem um nome diferente, só que eu acabei, não consigo pronunciar, deixa eu para lá. Então, quando Arthur nasce, alguns atentados contra o menino fazem com que Viviane tenha uma visão de que ele pode vir a falecer. Então ela dá a ideia de que ele seja treinado com um general bem importante, né, de Uther. Então, assim, Arthur é levado para ser treinado como cavaleiro, mestre de guerras, né? Ele lê todas as literaturas sobre César e tudo mais. E, por sua vez, Morgana também é levada para Avalon para ser treinada na arte druida, para ser uma grande sacerdotisa e vir um dia assumir o lugar de Viviane como a Senhora do Lago. Na segunda parte do livro, nós acompanhamos Morgana recebendo treinamento para ser uma grande sacerdotisa e provavelmente ser a nova Senhora do Lago, né? Substituindo Viviane. E a gente acha que a vida dela está ali, né? Entre os druidas, recebendo treinamento. Nesta segunda parte do livro, eu pensei que a história fosse se desenrolar sobre a importância das ervas no processo de treinamento e tudo mais. Mas fica só ali mais envolto os pensamentos de Morgana e também de Viviane e o entrelaçar das histórias, né? Há um momento interessante na história que a gente já vê que é um gancho para o continuar da narrativa, que é quando o filho de Viviane vem até Avalon, que é Lancelot, e ele tem uma paixão assim antiga, né, na infância por Morgana e Morgana também por ele. Só que quando eles estão ali quase se tocando e Morgana fica naquela dúvida, né? Será que eu vou deixar esse rapaz me tocar quando segundo Viviane, a minha virgindade já está prometida à deusa para determinados fins e não para o meu prazer. Neste momento a gente vê que a deusa, vamos dizer assim, a deusa mãe, né, dos ritos druidas, conspiram contra a Morgana, porque quando ela está lá com o Lancelot prestes a se beijarem, aparece uma moça chorando e Morgana ela consegue abrir, né, os caminhos das brumas ali. E de repente, quando Lancelot vê aquela moça chorando, é uma mulher loira, e aqui é interessante a gente frisar a diferença de Morgana e Viviane para as demais mulheres. Igraine e Morgause, que é a irmã mais nova de Viviane e Igraine, elas são ruivas, né? Igraine e Morgause. Já Viviane e Morgana são baixinhas e morenas. E essa mulher que aparece chorando ali entre as brumas de Avalon nada mais é do que uma loira muito bonita que a gente vai saber ser Guinevere. E aí Lancelot se encanta por aquela loira alta. E é interessante que Guinevere olha para Morgana e diz assim, nossa, ela é pequena e feia. Ela é do povo pequeno de Avalon. Então a gente vê que os druidas tinham uma aparência um pouco menor do que os europeus, vamos dizer assim, né, da Bretanha. E aí é interessante que Morgana tem toda aquela coisa, será que eu sou bonita? Será que eu sou como Viviane? Porque as duas são aparentemente parecidas fisicamente, mas também são parecidas no seu caráter, na sua sisudez e na sua forma meio imperatriz de ser, vamos dizer assim. Após o ritual de Beltane, em que acontece uma coisa muito interessante na narrativa, que eu não vou dar spoiler, Arthur é coroado rei porque o seu pai, né, Uther Pendragon, acaba falecendo e ele recebe os objetos mágicos que todo mundo deve conhecer. A Excalibur, né, que é retirada do leito do seio da terra, né, como diz aqui na narrativa, e Morgana faz uma capa para a espada, que ela faz uns desenhos de proteção e que ele não deve perder aquele objeto. É tanto que Viviane, quando ele está sendo coroado, que ele é coroado em dois lugares, no reino dos druidas, em Avalon, e numa catedral cristã na Bretanha. E então, quando ele recebe aquele amuleto, Viviane pergunta, qual das duas você acha mais bonito? Essa bainha ou a espada? Ele diz, olha, a bainha é linda, mas eu prefiro, eu sou um homem de espada. E então a gente percebe aí que, né, as duas visões de mundo. Mas aquela bainha, enquanto ele portá-la, e eu acho que isso será interessante na narrativa,
ele não terá ferimentos, não perderá muito sangue. Ele pode ser ferido, mas no sangramento não será muito. E então aqui a gente começa a história, basicamente, né? As Brumas de Avalon, com essas pequenas tramas que levam tanto Morgana como o Arthur a se encontrarem e de uma forma muito inusitada, vamos dizer assim. E ambos são o eixo central dessa história. No entanto, toda a história das Brumas de Avalon nós conhecemos por meio de nos passos de Morgana, onde ela está, o narrador está também nos mostrando o sofrimento e a trama em que ela irá enfrentar, né? A grande intriga que ela irá enfrentar, que começa nessa narrativa aqui e vai até o quarto livro. Quero comentar duas coisas interessantes, né, aqui nesse livro, que tem a ver com a minha leitura e com esse projeto de ler literatura de fantasia aqui no canal. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o imaginário simbólico nesta obra. Eu vou fazer um vídeo quando eu terminar as 4 narrativas, compilando tudo isso de forma a vir falar com vocês sobre o artigo que eu vou escrever também sobre esses livros. No entanto, a gente percebe que a narrativa aqui acompanha Morgana. Morgana que está sendo iniciada nos rituais, né, da religião druida. E nesse treinamento, ela é uma mulher que tem uma vivência, né, cornualha com a religião cristã e ao mesmo tempo tem também o contato com a religião druida. E ela sendo uma sacerdotisa que vai ter que abrir mão da sua virgindade em um momento muito singular, vamos dizer assim, vai determinar se ela realmente é uma mulher desprendida da moral cristã ou se ela é uma mulher que ainda tem uma prisão em relação ao cristianismo. Então a gente percebe que há um ato de o comportamento da personagem em relação a uma coisa que foi feita vai demonstrar o seu amor ou não a Deus e suas vicissitudes, vamos dizer assim. No entanto, essa narrativa ela vai demonstrar o imaginário da grande mãe, da Deus, da religião da grande mãe, como sendo uma narrativa que vai contra os valores judaico-cristãos, isso é óbvio, né? Mas como fazer isso na narrativa? Quando o narrador ele escolhe algumas imagens que é considerada de morte, de destruição, que são a gente chama de semblantes da passagem do tempo, o narrador ele pode ter medo daquilo ali, fugir, ou ele pode aceitar aquilo como parte dele. Então a gente percebe um experimento com a personagem Morgana de fazer com que ela não tenha medo, né, das vicissitudes da vida, mas que ela agregue para si e mostre para a gente como é ter essa leveza diante da morte, da passagem do tempo e ter uma vida que não seja apregada assim aos valores judaico-cristãos. Tem um momento em que Morgana está na cerimônia de coroação de Arthur e eles começam a falar sobre virgindade, sobre se doar ao homem. E Morgana pensa, é interessante que como para os cristãos, ser fiel, vamos dizer assim, ter pudor, se amar, é você ser castro, não ser, né, vamos dizer assim, não ser promíscuo, ser castro. Castro no sentido de, não de castrado, mas ser uma pessoa tipo, que não se prostitui, que não tem vários relacionamentos e tudo mais, como deve ser, como foi Grain, né, que de certa forma ela não foi tão assim. É como Morgause fala que ela, apesar dela ser casada, né, que ela tem relacionamentos com outros homens, só que ela não deixa que nasça um filho para não desonrar o marido. E Morgana nesse momento ela pensa, para mim ser fiel, vamos dizer assim, é você fazer tudo que a deusa deseja, né? No entanto, é só isso. É você fazer o que a Deus deseja. Já para os cristãos, é você não se pecar, vamos dizer assim, você ser castro. Cara, essa palavra não está saindo bem, mas é mais ou menos isso. Mas, no entanto, a gente percebe que o que a deusa pede para Morgana é muito pesado e ela não suporta muito. Então, a gente vê essa coisa, né? A narrativa quer criar um imaginário pra gente de, né? Vou me desprender dos valores judaicos cristãos e vou me deleitar com a Deus e a terra. Só que às vezes não dá certo, né? Morgana, vamos ver se ela consegue ou não. E é isso aí, gente. Até a próxima.